Aí, com a questão dos adolescentes, nós chegamos na raspa do tacho. Aí não dava mais para não avançar no sentido de pedir medidas protetivas. Porque as violações se tornaram homéricas. A gente via coisa assim que não gosto nem de lembrar. Aí tudo bem, chamamos os órgãos que fazem parte de todo o sistema protetivo. Os conselhos, Conselho Municipal da Criança e Adolescente, Ministério Público da Infância, e dissemos, olha, nós conselhos estamos entrando na cadeia, estamos vendo essa situação. A nossa missão institucional é o preso adulto. O que nós vamos fazer com esse adolescente? E aí a gente vai, às vezes, no enfrentamento inicial, porque o sistema protetivo também falha, ele fica se engalfinhando entre ele e não olha para a resolução do problema. E aí nós falamos, olha, a gente tem que se unir, na verdade, em vez de ficar discutindo aqui quem é quem faz o quê. Pois bem, descobrimos à época que havia 2 ações civis públicas propostas pelo Ministério Público em relação aos adolescentes. E depois uma terceira com relação ao preso adulto, para restringir o ingresso. A do preso adulto que determinava, falava o seguinte, nós temos 60 vagas, a liminar dizia no máximo 120, nem mais nem menos. Estava lá, assinado pelo juiz, liminar, salvo engano, validado até pela Tribunal de Justiça. Mas já tinha 350. Já. Então tinha que haver um esvaziamento, né? Um processo de transferência maciço ali para voltar esse número para 120. O que era ainda a manutenção de um sistema de violação. Claro. Mas você já poderia trabalhar ali de alguma forma. E aí nós tivemos também uma ação dos adolescentes que impedia o ingresso, no máximo pelo prazo legal. Aí nós tivemos a ação que falava o seguinte, 5 dias de permanência na cadeia, né? E aí você vai para o sistema. O sistema de proteção do adolescente, o sistema de justiça, ele é todo especial. Né? Nós chamamos até de microsistema. Ele prevê os seus órgãos, prevê o papel dos atores desse órgão. Então é um sistema que foi feito, muito bem feito. O pessoal reclama do ECA. O ECA é uma lei muito bem feita, muito bem pensada. Executar, que é o desafio. Claro. Imagina, um sistema que é socioeducacional, nós tínhamos adolescentes presos chegamos a ter 120 dias. Meu Deus. Adolescente na cadeia, naquele espaço que nós mostramos aí, por 120 dias. Nessa época já havia a FEBEM da Ademar de Barros. Sim, mas ela era seletiva. Ela só recolhia, salvo engano, 16 anos e infrações leves. Atos infracionais que são equiparados a crimes leves. Ou seja, não é a clientela que nós conhecemos do Guarujá. Claro. Não é, infelizmente não é. Infelizmente. E aí, nós falamos, o que nós vamos fazer? O Estado, que era o réu nessas ações propostas pelo Ministério Público, ele simplesmente falou, não vou cumprir e ponto final. E não cumpriu. Tinha liminar, com multa diária, né, tudo lá sendo cobrado, talvez até pela questão do fundo, para onde vai esse dinheiro, né, talvez caia no mesmo cofre. Ele simplesmente falou, não vou cumprir. E aí, o que isso representava para a gente? Representava que o sistema interno nosso de justiça, ou seja, Secretaria de Segurança Pública, Judiciário, Ministério Público, o Judiciário nas suas instâncias, né, ele não estava dando uma solução. Aí nós falamos, o que nós vamos fazer agora? As violações continuavam, nós tínhamos ainda um incremento do número de presos, trabalhando para minimizar isso toda semana, como eu disse, toda semana nós entrávamos na cadeia. Aí tem a figura maravilhosa da irmã Neide, da pastoral carcerária, que entrava com a gente também, fizemos lá uma parceria de primeira hora, muito, muito importante, e aí a gente conseguia fazer um acompanhamento ali da situação. A parte de saúde foi um enfrentamento grande que nós tivemos, principalmente com relação ao município e ao Estado, porque isso era um dado interessante. Você tinha um município falando, olha, a atribuição não é minha. Ele está numa unidade do serviço do Estado. O Estado falava, não, ele não está num centro de detenção, ele não está no sistema. Ele está no município. É do município. E aí, quem sofria? Não tínhamos atendimento. Então a gente tinha a PELA, que é a escabiose,
Isso era assim, de ver preso com a pele toda caindo, assim, totalmente. A tuberculose, a TB, uma série de problemas de especialidades, que essas especialidades o profissional não entrava lá para tratar, não tinha como. Tínhamos um ambulatório que não funcionava. Aí abrimos essa gestão para enfrentar esse problema. Conseguimos melhorar, fizemos a parceria, o executivo municipal entendeu, vislumbrou que não era hora de ficar discutindo de quem é a atribuição ou não, ou seja, nós temos ali uma demanda, vamos atender, depois a gente resolve esses penduricalhos. Isso daí é para discutir numa tese de mestrado, agora a gente precisa dar atendimento para alguém que precisa. Vamos avançar? Vamos avançar. Tem foto das visitas também, né? Depois se o Danilo puder colocar, algumas visitas que eram feitas nessa ocasião, né? Sim. Essa foi digamos, a grande visita que nós fizemos com autorização judicial, salvo, foi em 27/6/2006. Deputado Fausto Figueira, sim, vereador Romazini. Né? Exato, o delegado Carlos Batista, Adelaide do CMDCA, e nós entramos com a mídia. Isso acho que foi um avanço na intenção de promover o controle social, porque nós conseguimos autorização judicial para entrar com a mídia na cadeia e retratar aquela situação. Isso assim, isso é importante dizer, sem nenhum conflito com a segurança pública. Porque naquele momento a gente avançou no diálogo, avançou na discussão de que aquela situação de 350 presos, 300 presos no centro da nossa cidade era ruim. Era ruim para quem? Para a gente. Claro. Uma questão de segurança. Então conversava com os delegados, falava, nós vamos ter que avançar. Para avançar, por intermédio de controle social, o que você precisa fazer? Abrir. Você precisa publicizar. Aí nós avançamos. Conseguimos isso e entramos. Dia 27/6/2006, nós ingressamos na cadeia com várias equipes de televisão, o apoio do deputado, à época deputado Fausto Figueira, que eu conheci naquele momento. A gente havia trocado algumas conversas por intermédio da assessoria dele, porque eu também precisava desse apoio. Os vereadores, no caso. Salvo engano, lá atrás está o Piazente, né? Paulo Piazente. Lá atrás também ele participou também. A partir dessa publicidade que nós demos, a gente viabilizou uma ação que, se não foi a estocada final para resolver o problema, ela foi muito importante. Pelo menos eu acho que isso é um consenso entre todos os atores. Que foi a ação internacional. Que foi a ação internacional. Porque aí a gente já estava num conjunto muito bem coeso. A gente já trabalhava com o Conselho Municipal da Criança e Adolescente. A gente já tinha livre acesso ao Ministério Público do Guarujá, Dr. Antônio, Dr. Osmair, parceiros ali no dia a dia. Porque essas demandas, elas eram diárias. Não é uma atuação de conselho que você vai, vou fazer uma visita aqui esse mês, agora de outubro, faço a outra em novembro. Não, as demandas eram diárias, então você precisa ter esse canal de comunicação. Nós conseguimos, o Dr. Trombone, juiz da VEC, foi para Santos e entrou o Dr. Marinho. Também, assim, uma posição progressista. Vamos resolver? Está todo mundo junto? Está todo mundo falando a mesma língua? Porque antes era Babel. Antes cada um falava, na verdade, cada um falava uma língua e todos viravam de costas para o problema. Algumas ações aqui, outra lá, mas não. Todo mundo se fortaleceu. Isso é controle social. Claro. Né? Me diga aí o contrário, mas eu acredito que isso seja assim, a primeira pedra de toque do controle social. É uma agenda única, né? É uma agenda única, envolvendo todos os atores, até a Secretaria de Segurança Pública, claro, os delegados, né, o próprio DEINTER, né, Dr. Valdomiro, tudo um pouco resistente no começo, mostramos para ele, nós temos que avançar, isso gera insegurança. Guarujá, além de todas as questões externas, claro, da rua, que já geram insegurança, nós tínhamos uma bomba ali só no tec, 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 tec. E agora? Aquilo vai estourar? Se estourar, vai ser pior para todo mundo. Como chegou a estourar várias vezes. Sim, sim, né? E era aquele corre-corre e tal. Manchete de jornal. Né? Eu moro nessa cidade, eu amo essa cidade. Eu não gosto de ver Guarujá manchetada onde? Na parte policial. Claro. Você tem que falar de coisas boas. Dá trabalho? Lógico que dá trabalho. Você tem que arregaçar a manga e avançar. Mas, aí fomos para São Paulo. Em São Paulo, eu já trabalhava à época em São Paulo, advogava em São Paulo,
e tinha contato com duas organizações não governamentais, que é a Conectas Direitos Humanos e o Instituto Pro Bono. Que se tornaram parceiras dessa ação. Nós chamamos, falamos, a gente está precisando de vocês, a gente precisa viabilizar um instrumento que a gente possa ir além das fronteiras. Né? Assim, o sistema aqui, ele parou, travou. Já era lento, eu falei, essas liminares que nós temos aqui, a gente bota na parede lá e olha para ela, mas está resolvendo. Vieram, total assessoria, assim, reuniões semanais também, vamos viabilizar uma ação perante a comissão da corte.